Olá! Dando continuidade ao curso de pós-graduação do programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, que trata dos saberes docentes, do ensino de geografia e da formação de professores, nesta aula nós vamos pensar um pouquinho os debates sobre a relação entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos acadêmicos, tentando analisar um pouco as teorias que têm trazido concepções acerca dessa relação e pensando também como a geografia tem articulado esse debate. Alguns autores no campo de pesquisa do ensino de geografia têm pensado as possibilidades de investigação a partir da assunção da concepção das disciplinas escolares como um processo autônomo de criação dos docentes a partir do contexto da escola. Por isso, o tema dessa aula é pensar a relação entre a escola e a universidade e como se articulam essas múltiplas geografias na perspectiva de reconhecer os saberes docentes como elementos fundamentais para pensar também a construção do conhecimento geográfico na escola. A proposta da aula, portanto, está dividida em dois momentos. O primeiro momento é discutir como vem sendo pensada a relação entre o conhecimento escolar e acadêmico a partir de dois autores. Nós vamos trabalhar basicamente a partir de duas grandes concepções, a concepção da transposição didática e a concepção a partir do debate das disciplinas escolares. E segundo, apresentar as contribuições para o debate no campo do ensino de geografia, ou seja, como esse debate de alguma forma tem influenciado os pesquisadores que trabalham com a história da disciplina de geografia escolar, tem construído investigações reconhecendo a certa autonomia da geografia escolar em relação à geografia acadêmica. É sempre bom ressaltar que nós estamos falando de uma certa autonomia, nunca de uma autonomia absoluta, porque o importante nesse debate é entender as articulações entre o conhecimento que se produz na universidade, o conhecimento que se produz na escola e como esse conhecimento se transforma numa disciplina a ser desenvolvida, a ser construída também no âmbito da escola. Né? É importante dizer que a hipótese ainda hegemônica, ou seja, aquela que ainda domina o campo no debate, é a hipótese da chamada transposição didática, que foi desenvolvida pelo Verret e também pelo Chevalard, que são teóricos um do campo da sociologia e outro do campo da matemática, e que pensam exatamente como um conhecimento científico se transforma num conhecimento a ser ensinado e num conhecimento efetivamente ensinado. É importante destacar que esta concepção coloca o professor num papel importante de transformador desse conhecimento científico num conhecimento ensinado. Claro que essa transformação se dá em diferentes níveis. Por exemplo, é uma transformação que é feita pelas próprias dinâmicas curriculares, ou seja, um conhecimento científico se torna num plano curricular que pode estar expresso numa diretriz, numa base nacional, numa proposta curricular, e a partir disso os professores também transformam esse plano curricular nos seus planos de aula e nas suas sequências didáticas, nas suas ações. Então, o professor tem um papel ativo nesse processo. A grande questão, e aí talvez a crítica que a gente possa colocar, é que parte importante do debate sobre transposição didática de forma mais recente tem sido hegemonizado por perspectivas neoliberais de política educacional. O que isso significa? Que, se na perspectiva do Verret e na perspectiva do Chevalard, o professor tinha um papel importante de transformador desse currículo, e, portanto, você não tinha uma separação tão evidente entre planejamento e execução, no momento mais contemporâneo, grande parte dos professores não participa do processo de transformação, seja na construção das propostas curriculares, seja na construção das bases ou das diretrizes, e ainda você tem um elemento no qual muitas das sequências didáticas têm sido produzidas também quase numa lógica industrial, e os professores passam a ser executores de sequências didáticas, de currículos. Então, portanto, há uma separação mais evidente entre quem planeja, quem pensa, quem elabora, quem reflete sobre o currículo, sobre o conhecimento e quem acaba se tornando um técnico que executa. Este é um problema fundamental que não está na origem do debate sobre a transposição didática, mas que, de alguma forma, apropriado pela lógica neoliberal, se torna um elemento condutor das políticas que têm a transposição didática como fundamento. Acho que um outro problema grave do debate sobre a transposição didática, e aí sim a gente pode dizer que isso é o mal de origem, é partir do pressuposto que o conhecimento a ser ensinado, no limite, é um conhecimento que tem como origem a universidade. Então, a gente poderia pensar que todo o conhecimento que chega à escola tem uma origem única, que é o conhecimento acadêmico universitário, e, portanto,
a formação de professores, as dinâmicas próprias do ensino e aprendizagem dependeriam daquilo que a universidade ou cada vez mais de outros grupos também do setor privado decidem o que é o conhecimento a ser escolarizado ou não. Então, portanto, a gente pode pensar nessa relação entre a transposição didática e a maneira como ela foi apropriada pelos discursos neoliberais a partir das seguintes implicações. Primeiro, a gente reconhece que desta dinâmica atual, a lógica da transposição didática na perspectiva neoliberal aprofunda a separação entre execução e planejamento e, portanto, aprofunda a ideia do professor como um técnico do ensino e não alguém que possa ser capaz de refletir, de pensar, de discutir as epistemologias da produção do conhecimento escolar também. Um outro elemento fundamental é que não só a geografia escolar, mas todo o conhecimento escolar seria tributário do conhecimento acadêmico. Ou seja, a geografia que chega na escola, os debates próprios, seriam, no limite, simplificações do debate produzido no âmbito acadêmico, e o papel do professor e da professora seria construir adaptações de linguagem para isto. Isso para esse processo de ensino-aprendizagem. Claro que aí tem um debate de fundo que é quando a gente acha que a geografia, que um conhecimento escolar é só tributário do conhecimento acadêmico, a gente perde um debate importante de fundo que é o conhecimento acadêmico tem um sentido muito diferente do conhecimento escolar. O conhecimento escolar não é para formar um técnico especializado, ou seja, na geografia nós não queremos, a partir das aulas de geografia na escola, formar pequenos Vidais de Lablache, pequenos Hartzler ou pequenos Elisée Reclus. Nossa ideia é formar um sujeito social. E a pergunta é como a geografia contribui na formação desse sujeito social. Então há uma diferença ampla de sentido. Então, portanto, não é só uma simplificação, mas é compreender qual é o sentido do conhecimento escolar e qual é o sentido do conhecimento acadêmico. Da mesma forma, a gente pode pensar que esse debate sobre a transposição didática coloca a formação docente como tributária da universidade, ou seja, a formação dependeria dos conhecimentos universitários. E aí a gente consegue perceber que isso vai se materializando na realidade do Brasil, por exemplo, nos cursos de formação docente chamados 3+1, 4+1, no qual o aluno tem uma carga gigantesca de conhecimentos científicos, ou seja, conhecimentos próprios da ciência geográfica, e aí tem um ano, algumas disciplinas no qual ele aplica esse conhecimento em situações didáticas. Então a gente tem uma ideia de que para formar professores basta ter um conhecimento profundo da ciência e depois você desenvolver metodologias de ensino para isso. Então, como várias pesquisas apontam, isso tem um limite, porque o conhecimento da escola não depende especificamente ou somente do conhecimento da universidade. Se é verdade que ninguém pode ser professor sem conhecer o conhecimento, sem dominar os conhecimentos da disciplina, não é verdade que esses conhecimentos são suficientes para a formação de professores. E esse é um debate importante para a gente enfrentar também. Tentando se contrapor essa dinâmica, o que tem surgido nos últimos tempos, e aí, claro, nós estamos falando dos últimos 30, 40 anos do campo de pesquisa, são autores que têm olhado a relação entre escola e universidade a partir de um outro viés, de uma outra perspectiva. Eu destaco aqui alguns autores como o Ivor Goodson, que é o teórico inglês do currículo, o Chevel, que trabalha na perspectiva da disciplina escolar na França, o Dominique Julliard, que também trabalha na perspectiva da cultura escolar. O que esses debates trazem? Primeiro, eles passam a reconhecer alunos, professores, toda a comunidade escolar como produtores de culturas, de conhecimentos, de saberes, de práticas, e dentre estas possibilidades, entre esses produtos, entre aspas, que emergem desses sujeitos, a partir da prática de sujeitos, nós podemos pensar as próprias disciplinas escolares como um dos elementos de construção do que o Dominique Julliard vai chamar de uma cultura escolar. Então, a disciplina escolar ela é um artefato, ela é uma obra, ela é resultado da ação de escolhas de alunos, professores e assim por diante, e não simplesmente uma simplificação ou um resultado quase que automático dessa transposição daquilo que acontece na universidade para aquilo que acontece na escola. Então, aqui tem um elemento fundamental para reconhecer como se constitui uma disciplina escolar. E aí a pergunta que o Chevel, por exemplo, faz é quais são os conteúdos qual é o sentido dos conteúdos que estão ali próximos? Quais são os exercícios tipos que são propostos? Quais são as formas de avaliação?
tudo isso vai demonstrando os traços, as características próprias de uma disciplina escolar. A gente sabe, por exemplo, que na aula de geografia, uma das características próprias é a presença do mapa, de um debate cartográfico. Mas também a gente sabe que existem exercícios típicos, como, por exemplo, de localização, que são próprios da disciplina escolar. Aqui a gente não está discutindo o sentido e significado desses exercícios. A gente está dizendo que eles são traços específicos dessa disciplina escolar e que a gente precisa entender de que maneira eles foram se consolidando para formar este campo disciplinar também. Então, quando a gente olha para a disciplina escolar, e aí mais do que isso, para a escola como um todo, nós precisamos olhar que ela é formada por essa confluência, por essa hibridização de múltiplas culturas que se emergem dali. E aqui é um debate que isso significa reconhecer que a cultura acadêmica universitária está presente nisso, mas ela não é a única cultura que forma uma disciplina escolar. Você tem a própria cultura dos lugares, dos territórios dessas escolas, dos jovens que estão ali, as culturas profissionais e pessoais, os professores que também pensam e têm concepções sobre o que é a geografia, sobre o que é o ensino de geografia. Portanto, a gente tem que falar em culturas e pensar como, de alguma forma, a disciplina escolar é uma sistematização dessas múltiplas culturas. Quais são as implicações que esse segundo campo de pesquisas traz para a gente? Primeiro, que ele reconhece que há continuidades e descontinuidades entre o conhecimento escolar e o conhecimento acadêmico. E isso é um ponto fundamental. Nós estamos falando, portanto, de um movimento muito mais complexo e aí a gente precisa entender quais são essas continuidades, como isso se dá no tempo, como isso se dá no espaço, para reconhecer que existe uma história da disciplina escolar e uma história da disciplina acadêmica e imbricações entre essas histórias. As imbricações entre essas histórias também passa por reconhecer que há lugares diferenciados de formação desses saberes. No caso das disciplinas escolares, a escola é um dos lugares de produção desses saberes. Ou seja, claro, para a escola conflui uma série de conhecimentos, informações, chega o currículo oficial, chega as novas diretrizes vindas a partir dos conhecimentos da universidade, chega uma série de elementos, mas a escola não é um lugar no qual os sujeitos passivamente recebem essas informações. Eles criam, eles provocam, eles transformam, eles ressignificam esse processo também. E isso, claro, traz implicações para a formação de professores. A gente tem que repensar a relação entre escola e universidade, porque se eu reconheço que a escola é um lugar de formação de saberes, se eu reconheço que a disciplina escolar ela é uma obra produto dessa ação dos sujeitos, não dá para pensar que é só a universidade o lugar de formação de professores. E a gente precisa pensar que parte da formação deve se dar na universidade, parte deve se dar na escola e parte deve permitir ao professor um percurso, uma trajetória por múltiplos processos para que ele possa efetivamente ganhar elementos para construir o seu arcabouço teórico, metodológico, o seu repertório para produzir conhecimentos, para produzir ações, para produzir processos didáticos e assim por diante. No caso da geografia, esse debate sobre a disciplina escolar, sobre a questão da cultura escolar, está presente na obra de dois importantes autores. A gente só vai apresentar aqui, nas próximas aulas a nossa tendência é aprofundar isso, mas eu queria chamar a atenção para o trabalho do Francisco Lestegas, que é um espanhol, que trabalha nessa perspectiva de reconhecer a geografia escolar como uma obra efetivamente relacionada aos sujeitos da escola e reconhecer que entre as descontinuidades que existem entre a geografia escolar e a geografia acadêmica é o fato de que, enquanto a geografia acadêmica ela parte da necessidade de uma certa unidade teórica, portanto, o tempo todo os autores são cobrados a escolherem uma linha de pesquisa, uma linha de investigação e que eles mantenham essa coerência teórica em torno dessa linha. O que a gente encontra muitas vezes na geografia escolar é uma ciência que ela é multiparadigmática. Isso significa não que os professores estão simplesmente não reconhecendo essas diferentes concepções teórico-metódicas, ou seja, não significa dizer que os professores são ingênuos frente a isso, mas significa reconhecer que os professores se articulam e escolhem para determinados momentos aquela concepção teórico-metódica que eles acreditam que seja mais eficaz, que mais funcione no processo didático que eles querem desenvolver. Então, não é a escolha teórica a priori. A pergunta primeiro é: qual é o método, qual é a teoria que melhor permite que os estudantes aprendam geografia?
Isso, por exemplo, vai na direção contrária daquilo que a gente efetivamente pensa na universidade. Na universidade, o importante é que você defina uma concepção teórico-metódica e siga essa concepção da interpretação da realidade. Então, são esses alguns elementos para a gente entender, por exemplo, a diferença, essas descontinuidades entre a geografia escolar e a geografia acadêmica, né? O Lestegard vai dizer nesse artigo que está publicado no Boletim da AGE de 2002, aceitar que a geografia escolar não é uma tradução simplificada da geografia científica, mas uma criação particular e original da escola que responde a finalidades sociais próprias, é uma das condições básicas para possibilitar uma didática renovada da geografia a serviço da problematização do conhecimento e da construção de aprendizagens significativas, funcionais, em resumo, úteis aos alunos. É interessante perceber que, portanto, o importante na didática da geografia, ou seja, o importante na geografia escolar é efetivamente construir situações didáticas para que os alunos aprendam. E que aprendizagem? Aquelas que sejam significativas para eles, que lhes permitam compreender a si mesmo, o mundo, compreender como a geografia pode ajudá-los a ler o mundo a partir das suas diferentes perspectivas, né? Outro autor, o francês Audiget, trabalha também nessa perspectiva e é um dos autores que mais tem defendido a importância do debate epistemológico acerca da geografia escolar, reconhecendo a escola como criadora de objetos, o docente como alguém que, circulando por diferentes conhecimentos, também constrói reflexões e produz objetos, dentre os quais, por exemplo, a própria disciplina escolar de geografia. A geografia escolar não é uma tradição simplificada, e isso é importante, vai na mesma perspectiva do Lestegard, ou seja, ela não pode ser tomada como uma simplificação da geografia acadêmica. E outro dado fundamental é que na geografia produzida na sala de aula, produzida nas escolas, se sobrepõem diferentes tradições geográficas. Esse é um elemento que a gente vai detalhar nas próximas aulas, como isso se dá no campo brasileiro. Mas é entender que numa sala de aula, o materialismo, a tradição crítica, como materialismo, história dialética, fenomenológica, a tradição teorética, está tudo ali presente, posto em movimento, e aí, portanto, você tem um caráter mais híbrido desta criação que é a disciplina escolar, né? Acho que um dos pontos que eu queria destacar apenas na obra do Aldiger é que como o autor reforça o lugar da epistemologia na formação docente. Ou seja, ele está dizendo que para a formação de professores é fundamental que o docente de geografia se aproprie do debate epistemológico da geografia, compreenda como se produz conhecimento, compreenda quais são essas tradições teórico-epistemológicas, para que ele possa efetivamente, de forma ativa, fazer as melhores escolhas nos processos didáticos. Então, esse é um elemento fundamental, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é um esvaziamento do debate epistemológico na formação de professores, dentro da perspectiva de que o professor é apenas um técnico. Aqui, você tem um reconhecimento de que, para que eu possa ensinar e ensinar bem, eu preciso ter um domínio teórico-conceitual epistemológico da ciência que eu ensino, e não só do domínio científico dela, mas reconhecer a própria dinâmica epistemológica da disciplina escolar. Esse é um ponto que a gente vai aprofundar durante toda a disciplina, mas que eu gostaria de anunciar nessa aula. Portanto, para a gente finalizar, é importante dizer que aqui a gente tem uma dicotomia importante que, de alguma forma, nos coloca na necessidade de nos posicionarmos frente a esse debate. Então, a priori, o nosso curso está tomando como posição fundante a ideia da cultura escolar e das disciplinas escolares. Por quê? Porque, apesar de reconhecer a importância da transposição didática para pensar de como os conhecimentos científicos se tornam conhecimentos escolarizáveis, a gente tem percebido que nas últimas décadas a transposição didática tem sido apropriada politicamente pelas perspectivas neoliberais e tem contribuído para pensar o conhecimento escolar como simplificação do conhecimento universitário, a escola como reprodução e aplicação de conhecimento, os docentes como meros executores e transmissores, e uma formação docente que se centra apenas nesses conhecimentos científicos. Então, como a gente quer reconhecer o professor como alguém que produz saberes e que esses saberes são fundamentais para a gente disputar politicamente a carreira, as condições de trabalho e a defesa da escola pública enquanto lugar de produção de sentido e de conhecimento para todos os sujeitos, a gente parte do pressuposto de que é fundamental reconhecer a disciplina escolar como resultado de múltiplos processos e saberes,
a escola como lugar de criação e reinvenção de conhecimento, os docentes como os autores e a formação pensada nessa articulação entre escola e universidade. É nessa perspectiva da cultura escolar, das disciplinas escolares, que a gente vai, portanto, fazer o debate de como se deu epistemologicamente o processo de formação da disciplina de geografia na escola pública no Brasil, que esse é o tema das nossas próximas aulas. É isso.